sei que em princípio a gente já deveria estar no intervalo, mas é melhor esticar aqui mais 5 minutinhos e a gente fechar esse assunto. Então vamos lá, no livro dos médiuns, Allan Kardec coloca para os espíritos: o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo toda a força que se utiliza, ele não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Pode passar. E então Allan Kardec diz isso. Se o magnetizador tira tudo dele, então não tem nada mais além dele. E os espíritos disseram: é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem. Então os espíritos reafirmam isso. A força magnética é do homem encarnado. Mas essa força ela é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Vamos na próxima lâmina. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, veja que são os espíritos que estão a dizer. Então eu vou magnetizar e eu evoco um espírito. Que tipo de espírito? Um espírito que se interessa por mim e pelo meu doente. Portanto, tem que ser um espírito vinculado à cura. Então esse espírito, ele aumenta a tua força, aumenta a tua vontade, dirige o teu fluido e dá as qualidades necessárias. Aqui está a chave do problema. Por que é que os espíritos não fazem tudo? Porque eles precisam de você. Como? Ele precisa da tua força, da tua vontade, do teu fluido, e aí eles dão as qualidades. Quem está a dizer agora não é mais Allan Kardec, são eles que estão dizendo isso. Veja que agora não tem, a gente discute agora ou não, agora são os espíritos. Muito bem, e no meio espírita a gente tem aprendido algumas coisas erradas. Uma delas é a humildade. A gente acha que humildade é beiço mole, ou seja, lábios flácidos. Às vezes eu penso que eu estou no Nordeste. No Nordeste, se eu disser beiço mole, todo mundo sabe o que é, mas aqui não. Beiço mole é aquela conversa que não vai para canto nenhum. Meu irmão, confie em Deus, sabe? Aquela coisa que treme a boca e não sai do canto. Meu irmão, você vai ter que ter humildade. Tá bom, eu tenho. Ele tem humildade dentro do centro. Quando chega lá fora, fala grosso, fala brabo. Quando entra no centro espírita, meu irmão, que prazer lhe ver. Então você pensa que é uma entidade que entrou. Não é a pessoa que você conhece. Isso é beiço mole. E aí a gente aprende que humildade é isso. Meu irmão, vamos lá, a gente está precisando da sua força. Ai, quem sou eu? Eu mal tenho força para andar. Mas eu vi você caminhando ali. Mas você não sabe que sacrifício. Beiço mole. Não, mas aí nós, os espíritos, estamos precisando da sua vontade. Tá bom, eu vou. Mas se tiver muita gente, eu não aguento. Olha a vontade. Eu vou, mas eu tenho que aplicar o passe em Rita, não precisa. Mas não é porque ela não precisa, é que eu é que não tenho vontade de aplicar. Aí veja, o espírito vai aumentar a minha força. Que força? É uma conta de matemática. Qualquer número vezes zero, zero. Então ele vai multiplicar a tua força. Quanto é que você tem de força? Nada. Então não aumenta nada. De vontade? Também não. Eu tenho vontade, mas olha, a novela está tão boa. Eu por mim eu iria, mas sair daqui de Cará para ir lá para São Vicente, para ir para São Sebastião, para ir para a ilha não sei das quantas. Jesus há de compreender. Olha que vontade. Aí os espíritos é quem tem que aumentar isso. Não tem como aumentar. Aí depois vai dirigir o seu fluido. Pimenta fluido eu tenho, só que hoje eu comi carne, eu pequei em casa, e o que foi que você fez em casa? Eu não queria nem saber. Aí os espíritos vão aumentar isso, não adianta. Aí sobrou o quê? Sobrou o que eles agora vão dar a qualidade. Qualidade é a quê? A coisa nenhuma. Aí resultado, não acontece nada. Que Deus, os espíritos, eles não fizeram. Por que eles não fizeram? Porque você não deu força, não deu vontade, não deu fluido. Aí não dá para acontecer. Mas se eu chegar lá dizendo que eu tenho muito fluido, isso não é prepotência, arrogância? Não tem nada de prepotência e arrogância. Tem boca mole você aí dizer que não tem condições. Tal de beiço mole é um negócio...
Eu acho ruim porque essa expressão está pegando. Um dia desse eu cheguei agora eu estava fora do Brasil, e lá conversando com os companheiros, chegamos, mas Jacó, aqui também tem beiço mole. Eu digo, e você já sabe o que é isso? O negócio já, a expressão já está além mar. Meu Deus do céu. Vamos lá, Lucas, já ia mudar o nome de Lucas para Lúcio. Capítulo 12, de novo, fé transporta montanhas. Item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Uau! O poder da fé se demonstra de forma direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem, prestem atenção, o homem aqui não quer dizer o homem do sexo masculino, é o ser encarnado. O homem, ele atua sobre o fluido, que é o agente universal, ele modifica-lhe as qualidades e ele dá a essa matéria uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Quem faz isso? O homem. Quem está a dizer isso? Os espíritos. Parece que a gente tem um movimento espírita realmente diferente do espiritismo. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé. O que é ardente fé? Uma vontade de querer, com a certeza de que essa vontade vai obter satisfação. Então, se você tiver vontade de querer, isso juntando a um poder fluídico normal, portanto não é um poder fluídico sobrenatural, você pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Vira a lâmina, por favor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, que foi aquele de onde a gente tirou a primeira citação sobre a fé. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele demonstra, quem? O magnetismo. É pela fé que ele demonstra, que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e que se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso foi dito pelo Espírito Protetor, que era o guia do Sr. Allan Kardec. Vamos ler só o finalzinho da frase. Não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Mas ele está falando de quê? De fé que cura. Quer dizer que então a fé que cura não é um poder sobrenatural, não é um poder espiritual, não. É um desenvolvimento das faculdades humanas. Mas por que nunca chamaram atenção para a gente disso aí? Por que você tem um atendimento de passe magnético? Não, isso aqui foi uma ajuda espiritual. Mas peraí, quer dizer, não teve nada magnético, nada humano nisso? Não, isso é por conta dos espíritos. Mas e por que eles vieram dizer que é o contrário? Por que eles dizem que nós temos essa capacidade? Que nós podemos fazer? E aí o pior de tudo, quando a gente se bate nessa palavra cura, aí é um Deus nos acuda no meio espírita. Você não pode dizer que vai curar ninguém. Muito bem, eu não vou curar, eu vou fazer o que então? Você vai ajudar, sim. Mas peraí, questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é a pergunta? Sinteticamente, qual o modelo e guia que Deus deu para o homem? Jesus. E o que foi que Jesus fez? Jesus disse: ide e dizei que é chegado o reino de Deus. Olha que já é um negócio complicado para danado. Eu vou chegar na tua casa, você me chamou para ir ver lá alguma coisa. Eu chego e disse: olha, está chegando o reino de Deus. Isso não é negócio de espírita, não. Abençoou chegar na casa de Francisco me chamou, diga Francisco, aqui está chegando o reino de Deus. Mas se eu chegar dizendo que sou lindo, ele já não vai acreditar? Imagina se eu disser que eu estou agora chegando aqui com o reino de Deus.
Ele disse: Jacó, peraí, você deixou de ser espírita? Eu disse: não, eu estou seguindo a Jesus. E aí o que é que Jesus disse? Anuncia a chegada do reino de Deus. E aí ele ainda repete: ide e curai. A primeira proposta dele: e curai. Jesus não disse: vá lá ver o que é que dá para fazer. Ide e curai. E aí, para você não ficar na dúvida, ele ainda disse: vá, cure leprosos, levante aleijados, cure cegos, expulse demônios. E aí no final disse: de graça dê o que de graça você receber. Peraí, mas eu não posso dizer que eu vou curar uma pessoa. Não, não pode. Sim, então eu vou seguir a quem? A Jesus ou a você? Não, mas se você for disser que cura e não cura, bom, mas eu vim para curar. Se eu não curei, isso é um outro problema. Eu não tive capacidade, eu não usei o melhor meio, ou talvez não era para curar só de uma vez. Eu vou lhe curar, mas vou lhe curar depois de tantas vezes. Mas a minha proposta é de lhe curar. Ah, mas um espírita não pode prometer cura a ninguém. Pois é, porque a gente já não segue mais Jesus. Porque se for para segui-lo: Senhor, o meu servo passa mal e tem muitos problemas. O que foi que Jesus fez? Jesus poderia ter: peraí, onde é que está o seu servo? Qual foi o problema? Ele bebe, ele fuma, ele tem celular, ele fica lá no WhatsApp o dia todo. Jesus não perguntou nada disso, nada, absolutamente nada. Jesus disse: eu irei e o curarei. Ponto final. Não, mas Jesus não curou outros sem nem ao menos ir. Pois é, mas teve uns que ele foi. E como é que a gente encara isso hoje? Não, mas Jesus só curava com imposição de mãos. Você não leu o Novo Testamento, pois não? Não, mas eu ouvi que foi o palestrante e tal. Não, não estou perguntando quem foi que você ouviu. Eu quero saber, você já leu ou não leu o Novo Testamento? Leu? Se você já leu, você já não pode mais dizer isso. Porque Jesus curou de tudo quanto foi jeito. Marcos capítulo 8. E Jesus então pegou aquele surdo que falava com dificuldades, levou fora da multidão, enfiou-lhe os dedos nos ouvidos e depois, cuspindo, puxou-lhe a língua. E ele não cuspiu do lado não, porque cuspir do lado no regime judaico era a maior ofensa que você poderia fazer para alguma pessoa. Então não foi que ele pegou aqui e depois deu uma cuspida lá fora, não. Das duas, uma, ou ele cuspiu na mão para pegar na língua do sujeito, ou ele pegou a língua do sujeito e levantou aqui e fez. Das duas, uma. Ele só não cuspiu de lado. E eu gosto de ressaltar bem, naquela época não tinha fio dental, não tinha creme dental, não tinha escova. No deserto a saliva fica grossa. Eu imagino que ele ainda deve ter feito um bochecho para cuspir. Mas a gente não leu o Novo Testamento. Eu não estou querendo que nenhum centro espírita vá agora sair cuspindo nos outros, mas não venha me dizer que ele só fazia imposição. Jesus fez uma introjeção magnética. Entrou pelo ouvido para ir a uma zona do cérebro inalcançável. Por que ele não fez isso na frente da multidão? Porque a multidão não iria compreender e ia ficar assim. O que esse homem foi fazer com os dedos nos ouvidos do homem? Atitude puramente magnética, milagre material. Depois a língua, o homem tinha a língua presa, e uma pessoa que tem língua presa tem dificuldade de falar. Ele tinha ouvido durante um tempo na vida, falava, e um dia ele ficou surdo. Só que ele tinha a língua presa, então além dele já não ouvir mais, ele agora não falava legal, porque ele estava preso. Jesus faz uma cirurgia ali legal, pega a língua do cara, dá um tranco, acredito eu que foi assim. E antes que o cara reagisse, ele foi e passou saliva, que é o que o reino animal até hoje usa. Um animal se fere, ele se cura como? Se ele está na selva. Ou se lambendo ou pedindo que um outro o lamba. Saliva. Saliva hoje só é respeitado em beijo de apaixonados. Fora disso, saliva é eca, né? Mas por que isso? Sei lá, a sociedade muda os conceitos e aí a gente acha que saliva é um péssimo negócio. E durante muita parte, se a gente for colocar na estatística, a maior parte da civilização até hoje, a maior parte tratou-se com saliva.
e não com outra coisa. Então Jesus curava. Em Marcos capítulo 7, Jesus traz um cego de Betsaida. Ele pega o cego, em vez de tratar ali na frente de todo mundo, ele levou para fora da aldeia. Agora não foi mais para fora da multidão, levou para fora da aldeia. E lá fora, ele passa saliva com lama nos olhos do cego. Mania triste de cuspir ele tinha, né? Porque ele não podia ter feito uma imposição? Não, tinha que passar a saliva. E depois pergunta, você está vendo? Ele disse, não, eu estou vendo homens como que se árvores fossem. O que era um fenômeno natural, porque todo mundo que ficou cego, quando volta a ver, nunca tem uma visão precisa, a visão é difusa. Você não vê a silhueta perfeita, é como se fossem árvores. Aí Jesus diz, vai e mergulha na piscina. E quando ele volta da piscina, e agora? Ele disse, agora eu vejo, normal. Cadê a imposição? Mas agora na casa espírita a gente só quer fazer imposição. Para imitar quem? A Jesus não era. Porque se for imitar Jesus, o que vai ter de cusparada no meio do mundo? Muito bem, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta.